Vamos seguir falando de economia, gente. A Receita Federal informou que não vai cobrar imposto sobre transferências realizadas via Pix. Segundo o órgão, a nova regra de registro de transações tem como objetivo conter fraudes fiscais e garantir que as transações financeiras sejam realizadas de forma transparente e segura, sem aumentar a carga tributária para os cidadãos. As medidas obrigam desde 1º de janeiro que as instituições financeiras informem à Receita os valores totais que entram e saem das contas por Pix, TED, DOC ou Sax. Muita fake news, Carla, está rondando em torno desse assunto. A gente falou sobre isso, né, Deise, mais cedo no Jornal da Manhã. Minha manicure, o pessoal da portaria do prédio onde eu moro, Lívia, você que é jornalista, nos ajude a entender, preocupados com essa situação. Explica pra gente o que realmente está valendo em relação a essa alteração de regra desde o começo do ano. Esse tema que tem exatamente a ver com as redes sociais, com o que nós estamos falando agora, eu estou realmente impressionada como você consegue pegar uma informação normal, corriqueira, que é um trânsito normal em relação às questões tecnológicas, que já existe, ela só foi ampliada e consegue transformar isso num distúrbio quase, porque isso é quase um distúrbio coletivo que a gente está vivendo, que também serve a um propósito, que é querer inventar que o governo está criando um imposto, que o governo está taxando. Então, o objetivo disso é político. Então, se você recebeu um vídeo, uma mensagem, alguma coisa, saiba que é alguém que está querendo que você acredite que o governo vai criar um novo imposto. Então, vamos organizar aqui. Todas as nossas informações de cartão de crédito, de atividades financeiras, os grandes bancos já informam a Receita Federal. Se por acaso os nossos ouvintes, aqueles têm uma ideia ou acham que a Receita Federal não sabe o que você faz, ou o Banco Central, eu recomendo que você entre no site do Banco Central e escreva lá registrato. Você vai colocar o seu CPF e a sua vida financeira está lá dentro. Então, isso daí é muito importante as pessoas saberem que isto já existe e funciona. O que mudou? Uma coisa simples. As outras instituições menores, inclusive as operadoras de cartões, vão enviar essas informações em aberto, isso por CPF, porque você tem essas informações em bloco. E essas informações, elas estão dentro de um registro chamado e-financeiro. Então, agora, o que você vai ter? Você vai ter isso amarrado literalmente ao seu CPF. Inclusive, tem uma vantagem com relação ao que a gente acabou de falar dos idosos. Se, por exemplo, o idoso está fornecendo o CPF dele para outra pessoa fazer crédito e compras, isso vai dar problema para o CPF desse idoso. Por quê? Porque aí a aposentadoria dele, a renda dele eventual vai ser incompatível com as despesas. E aí pode ser que ele receba um convite para ir num posto da Receita Federal conversar com o pessoal de lá, entendeu? Mas é exatamente isso, ou seja, se você faz movimentações em Pix, TED, DOC, o que for, essas movimentações vão ser informadas num teto de 5 mil na pessoa física e 15 mil na pessoa jurídica. Apenas um aumento de informação. É para que você se ajuste, sim. Existe um viés arrecadatório e de redução de sonegação, porque a sonegação nesse país é gigantesca. Então, sim, isso está tudo misturado, Lívia, mas, por favor, isso daqui não tem nada a ver com imposto, nem taxa. Uma coisa é a possibilidade de se aumentar a arrecadação por evitar a sonegação fiscal. Outra coisa é dizer que se está cobrando uma taxa ou imposto por Pix, né? A partir de 5 mil reais para pessoa física e a partir de 15 mil reais. É que brasileiro está tão... A gente poderia até dizer que
assim, se fosse criado um imposto, não era uma grande novidade. Então, mas nesse caso, o nosso dever aqui é informar, esclarecer que não é o caso. A Deise está morrendo de rir aqui, porque assim, imposto, Brasil e tal, a gente sabe que pode acontecer. Né? Mas, de novo, estão tentando fazer isso para criar ainda mais rusga com o governo, onde não tem. E a Lívia estava comentando, eu estou cortando o apresentador, a que ponto chegamos? Você pode tudo. A Lívia estava dizendo que, olha, existe uma diferença entre o aumento da arrecadação com base numa maior fiscalização que vai impedir a sonegação de impostos e a cobrança de... Gente, o Pix ele foi criado exatamente para não ter taxa, para não ter cobrança. Não vai saber. Isso desvirtuaria totalmente... Não, peraí. Ô, Deise, a Deise, gente, ela tá totalmente descrente. Mas fato é... Você querer evitar a sonegação e você fortalecer a fiscalização para que isso aconteça é legal, é positivo. Sim. Todo mundo deveria estar contente com isso. O que é muito diferente de cobrança de taxa para você fazer um Pix, que não é o caso. Agora, Carla, em meio a essas preocupações que pessoas vieram relatar para mim sobre essa ampliação dessas regras pela Receita Federal para Pix / outras formas de pagamento, surgiu a dúvida. Para mim está muito claro que estamos falando de agora um alerta que vai ser encaminhado para a Receita Federal com base em movimentações únicas, a partir de 5 mil para pessoa física e a partir de 15 mil para pessoa jurídica. E muita gente veio me questionar, é a soma? O que eu estou movimentando no mês não pode passar esse valor? É uma movimentação apenas? Vou explicar. Vamos esclarecer isso para ficar mais claro ainda. Primeiro que é interessante que a preocupação, ela já denota outras coisas. A intenção. A preocupação denota a intenção. Então, é importante que as pessoas entendam que são movimentações atípicas. Então, é 5 mil, eu vou movimentar várias vezes de 4.990. Queridos, a Receita é mais inteligente que isso e o Banco Central também. Então, essa construção ela é importante, são movimentações atípicas, né? E isso serve para qualquer pessoa. Você é um profissional liberal, você faz suas consultas, você é médico e você recebe as suas consultas e não emite nota fiscal, declara um valor menor e gasta na sua conta corrente um volume completamente incompatível com aquilo que você declara no seu consultório, por exemplo. Isso é uma movimentação atípica. Então, mesmo sabendo que, eventualmente, a consulta seja abaixo dos 5 mil reais. Um exemplo. Então, essa construção é importante. São movimentações atípicas. Frequência, volume financeiro. Então, quem vai mandar? Vai ser a bandeira do cartão, vai ser a instituição de pagamento que você faz. E não precisa ser um banco, um grande banco. Você compra tudo seu, por exemplo, aqui pela internet e paga no Mercado Pago. O Mercado Pago vai ter que passar essa informação. Então, é exatamente esse conceito. Então, são informações atípicas. Por isso que você precisa ter um parâmetro para regular o sistema, digamos assim. Então, 5 mil para cima na física e 15 mil para cima na jurídica. Lembrando que um monte pequeno vai dar problema também. E aí eu volto naquela questão que a gente sempre chega nela, Deise, o alcance lesivo ou o potencial lesivo da desinformação. De ontem para hoje, as pessoas muito preocupadas com isso por causa de fake news. A gente teve, né, Lívia, algumas semanas também uma desinformação envolvendo o Galípolo, né, Sim. Carla, que mexeu com o mercado financeiro, né? Sim. Então isso tem sido um problema. Do BRICS. Exatamente. E aí, quando a Aninha estava falando aqui, eu estava rindo, o que eu estava pensando aqui? Porque o brasileiro, ele já está tão acostumado com tributação que nesse caso, a gente pode falar de uma ineficiência na comunicação da Receita, porque prevendo ou percebendo esse pavor da população, dessa informação, da exigência da informação financeira de 5 mil para pessoa física e 15 mil para a jurídica, a Receita poderia se antecipar ou até fazer um comunicado aos brasileiros dizendo que isso não é um prelúdio de uma tributação, né? O governo Lula fala tanto numa má comunicação, mas eu acredito que nesse caso a Receita ela acabou não
propiciando a desinformação, mas se omitiu. Então, uma comunicação mais eficiente poderia ajudar. Tem só um detalhe desinteressante. Isso não tem nada a ver com o governo do momento. Poderia ser qualquer um. Sabe o que é isso? Isso é uma adequação aos padrões internacionais. O Brasil está firmando uma série de acordos internacionais e isso também faz parte. Essa tecnologia e a forma que você processa esses dados, isso faz parte dessa estrutura. Então, isso tem mais a ver com uma exigência internacional do que com um governo, seja ele X ou Y desse momento. E a gente vai ter que se preparar aqui para o real digital que está chegando. Então, se há uma preocupação com como que eu vou fazer, porque agora... Não, o volume de papel moeda vai se resumir a um volume mínimo, ínfimo, e nós vamos ter o real digital. Você já imaginou quando a gente estiver discutindo Drex aqui nessa mesa, o que não vai ter de fake news? Então, assim, muito cuidado nessa hora e a gente tem que sempre tomar cuidado quem que te mandou a informação. Eu não me esqueço uma vez, não sei se foi no ar ou se foi depois do programa, que Carla me disse o seguinte: não há nada na sua vida financeira que o Banco Central não saiba, que a Receita Federal não saiba. Acho que foi o Banco Central que você falou, né, Carla? Tudo está sendo registrado. Tem que Tudo é Mas registrado. E é ótimo. E é preciso que haja isso por questões, acima de tudo, de segurança, imagino, para além das questões econômicas. E aí, a questão do sigilo fiscal, sigilo bancário, nesse caso, não existe, né? Ou tem regra para isso também? A gente tem proteção aos nossos dados, Lívia, mas é importante a gente dizer que a Receita Federal também emitiu um comunicado, porque, como a Carla já colocou aqui, isso já existe. Não é uma invenção desse governo. A única coisa é que há uma extensão, né, Carla, da forma como que isso será verificado. Então, para poder adequar os riscos pela administração tributária, o governo coloca que hoje as operadoras de cartão de crédito e débito vão fornecer elementos, mas não vão falar assim, ó, a Lívia gastou 60 mil. Ela vai colocar as operações financeiras relacionadas à valoração que excede. Um exemplo, vamos fazer aqui, eu não sei, a Carla pode até me corrigir. Até coloquei, ó, como que pode a pessoa ganhar 10 e gastar 50? Então, e não pagar sobre os 40, vamos dizer assim. Sim. Então, ó, tô ficando... tô aprendendo muito aqui nessa mesa. Então, é mais ou menos isso, Lívia. Não é violação ao sigilo. Essa pessoa deveria ter informado que não pagou os 40 e ter feito o pagamento da devida tributação. Então, a Receita Federal emitiu uma nota dizendo, nós não vamos lá pegar todos os dados, até porque é importante a gente dizer que o sigilo, eu preciso de mandado para poder o banco fornecer todos os nossos dados. E como bem vocês duas já colocaram, todo mundo sabe sobre a sua vida. Não adianta você querer ir lá, eu vou colocar lá o CPF. Não coloca o CPF na nota porque o Estado vai me pegar. Querido, o leão já te pegou antes de se acordar, entendeu? Então, é só para dizer o seguinte, o que o Estado quer? Evitar que as pessoas que, de alguma maneira, não pagam o tributo, possam fazê-lo devidamente e sob pena, inclusive, Lívia, brincadeiras à parte, mas é sempre bom, né, a gente trazer leveza, porque é um tema bem ácido e árido. É importante você entender que se você não paga, há a possibilidade, inclusive, de você responder por crimes contra a ordem tributária. É muito simples, você tem que pagar. Né? Agora, as pessoas que... Eu recebi um monte de fake news, um monte de grupos, eu não quero dar aqui os nomes aos grupos, mas recebi assim, você viu? O governo está colocando aqui um imposto, criou... Eu acho que você devia expor esses grupos aqui agora nessa mesa. Teve um meme no TikTok que falou, você, Carla... Vocês viram isso? Você, Carla, que está na praia de tal, sua família está falando mal de você. É a mesma coisa que eu não vou dar nome aos grupos do WhatsApp, mas a pessoa mandou assim, ó, o tiozinho do cachorro-quente está lascado. Ó, você viu que eu recebi? Então, veja, ninguém quer pagar, mas se você ganhou, é certo que você pague, é isso que o governo está pedindo. Então, a gente só precisa aqui esclarecer para a nossa audiência que as pessoas estão em polvorosa, como se fosse a criação de um imposto, como se o governo fosse entrar nas nossas coisas e saber coisas que não sabem. Eles sabem de tudo, como a Carla bem colocou, é apenas a adequação ao pagamento da tributação que você tem que pagar. Infelizmente, como as meninas aqui já colocaram e até riram, a gente mora no Brasil, e o Brasil é assim, piscou, imposto. E é um assunto complexo, para além de ácido, né, Carla? A gente é porque fala disso todo dia, você é porque é profissional da área, você trazer uma informação com clareza para a população é difícil. E depois de fake news é mais difícil ainda. Você tem que trabalhar para desmentir a fake news, a desinformação e vir depois
com a informação correta. E eu acho que o grande problema do fake news é o seguinte: você dá o dado, você dá a informação, você mostra a questão racional e há uma negação. Porque se a pessoa entender que disser para você, então aquilo não funcionava, ela assume para ela uma responsabilidade em termos egóicos ali, uma coisa confusa. Então ela vai ter que dizer para você que então ela acreditou numa mentira. Não, ela defende a mentira até o final. Então por isso que é muito difícil, voltando só para o nosso primeiro ponto, por isso que a regulação ela é tão importante, porque depois daquilo espalhado, aquilo ali, o imposto não vai existir, ele não vai acontecer e as pessoas vão continuar falando na rua que, olha, você viu? Não tem, mas vai ter, entendeu? Então tá errado, pelo amor de Deus, tá errado. O esforço cognitivo para você assimilar uma informação nova, ainda mais na área econômica, né? Ele é muito grande. Então, por que eu vou tentar entender tudo isso se eu posso corroborar meu ponto de vista, se eu posso corroborar minha bolha? É muito mais fácil cognitivamente. Então, belo desafio. E tem também toda a questão de como... E aí, de novo, a gente entra naquela importância das redes sociais na nossa vida, né? Essa questão do algoritmo, de como ele sempre propaga as informações de acordo com os seus próprios interesses. Então, ele acaba colaborando para você ficar dentro de uma bolha e não conseguir sair dela. Porque você não tem acesso, e aí eu não estou dizendo que é culpa sua, não é que você precisa procurar, mas você acaba sendo muito mais impactado por argumentos e postagens com interesses que você já tem, com interesses que você pesquisou, do que você fica sabendo do outro lado da história. Então você acaba perpetuando aquele sentimento que você de alguma forma criou dentro de você, você não consegue sair daquilo. Por isso que por isso que é tão mais fácil você continuar discutindo, você falar que o outro está errado, você não querer escutar a opinião do outro. E isso, gente, é consequência de algoritmo de redes e mídias sociais. A gente não pode fechar os olhos para isso e não pode deixar de levar isso em consideração quando a gente está discutindo agência de checagem, quando a gente está discutindo regulamentação. Imaginemos o quanto as redes não lucraram com essa divulgação em massa dessa fake news, dessa desinformação que se multiplicou de forma muito rápida.